Se eu tivesse aprendido tudo isso antes, eu teria evitado vários problemas. Exatamente o que a Leila Pereira falou ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Vou falar sobre tudo isso, vou falar também sobre a reapresentação do Flamengo, que teve mudanças, vou falar sobre Bruno Henrique, vou falar sobre José Boto, que foram intimados a dar declarações e podem ficar fora do futebol do Flamengo no resto do ano de 2025, ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamundi, que se inscreva, que deixe o teu like, ative o sininho das notificações em todas para ficar ligado em todos os nossos conteúdos. Precisamos muito da tua ajuda, até porque eu não trago bet para levar o seu dinheiro. Faça isso porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, bora bater? Bora flamengar? Bora falar de Mengão? Vou começar falando de 3 barbaridades no futebol brasileiro. Só no Brasil que acontecem essas coisas. Vou começar falando de Leila Pereira, irmão, porque, oh, meu Deus do céu, ela tá conseguindo, nação. Ela tá conseguindo. Ah, Flamundi, mas eu tô vendo que ela tá errada, que o próprio torcedor palmeirense tá se virando contra ela. Sim, mas ela tá conseguindo o que ela queria. O quê? A tática Eurico Miranda. Quem me acompanha aqui viu. Ela está usando a tática Eurico Miranda. Pra quem não sabe, Eurico Miranda foi um folclore dirigente vascaíno, que no final dos anos 80, início dos anos 90, tudo que se perguntava a ele, ele colocava o Flamengo no meio. Ou seja, bom dia, ele, bom dia que nada, que o Flamengo estragou meu dia. Boa tarde, poderia ser, mas não é porque o Flamengo estragou minha tarde. Já almoçou, perdi a fome porque o Flamengo, então tudo que ele falava, ele colocava o Flamengo no meio. Com isso, o rival de verdade do Flamengo, que é o Fluminense, que tá até no hino no Flamengo, e nos Fla-Flus ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltar. Parece que virou o Vasco. E os mais jovens acham que o rival do Flamengo é o Vasco, só que não é o rival do Flamengo, é o Fluminense. O Eurico Miranda, que agitou tanto isso, falou tanto do Flamengo, que surfou na onda do Flamengo, porque o Flamengo, meu amigo, dá onda gigante, porque é muita audiência. E é isso que está acontecendo com a Leila Pereira. Só se fala da Leila Pereira. Coloca Flamengo, Leila Pereira. Leila Pereira, Flamengo. Enfim, gente, só se fala dela. E ela aí foi, desculpa os cachorros, tá, gente? Porque eu tenho 2 aqui, inclusive tem um lambendo aqui no meu pé, mas esse é do vizinho lá e não posso fazer nada, enfim, não tem como eu pedir para parar. A verdade é o seguinte, a Leila Pereira, ela respondeu algumas coisas, ela falou assim, é verdade que o presidente BAP disse que eu tenho uma agenda muito clara de interesse ao Palmeiras, que eu luto pelo crescimento do futebol brasileiro, e que é mentira que eu comprei o Vasco, e é mentira também que eu vou comprar a Netflix. Cara, tá surfando na onda. Está surfando na onda. Irmão, assim, eu peço pra você, por favor, você que tá me assistindo aqui agora, tá? Por favor, parem de dar audiência pra imprensa 011. Eu tenho um grupo dos membros aqui, e eu também tenho um grupo no Flamundi com mais de 1000 pessoas no grupo de Flamundi, no WhatsApp, inclusive, se você quiser, fala, comenta aí, Flamundi, eu quero participar do grupo. Cara, e a pergunta é, eu vi no SBT, eu vi na Band, eu vi na Record, eu vi, gente, só a imprensa 011. Só imprensa que querem atrapalhar o Flamengo. A imprensa 011, 99,9.99999 é contra, é anti. É anti. Eles são anti. Por quê? Porque estão lá em São Paulo. E a gente fica dando audiência. Gente, a Leila caiu por terra. O dinheiro está paralisado até hoje. Por que ela não conseguiu reverter o dinheiro que a justiça paralisou dos 30% de transmissão? Por quê? De pay-per-view. Por quê? Porque ela está errada.
Não tem base jurídica. Ela está errada. E a gente está dando audiência para ela. E com isso, o que está acontecendo? Ela está surfando na audiência de quem? Do Flamengo. A gente tem que consumir produtos do Flamengo, canais do Flamengo, canais verdadeiros. Canais que falam a verdade, como o canal Flamundi, que é um canal pequeno, mas um canal que fala a verdade nua e crua para quem doa e quem doer, cara. Eu não passo pano pro Flamengo. Eu nunca irei passar pano pro Flamengo. Se o erro for do Flamengo, eu vou chegar aqui e vou falar. Se o Flamengo errar, eu vou chegar aqui e vou falar. Se o Flamengo vacilar, eu vou chegar aqui e vou cobrar. Porque antes do Flamengo vem a minha ética jornalística. Eu sou torcedor do Flamengo, mas eu tenho ética jornalista e caráter. Algo que não existe no Palmeiras. Nós temos que dar moral pros canais rubro-negros. Canais como Resenha Rubro-Negra, do Fabrício Lopes. Canais que falam a verdade. Não quero ficar ouvindo essas boboseiras aí, cara, da imprensa 011, bairrista paulista, que só sabe denegrir a imagem do Flamengo e falar mal do Flamengo, e a gente consumindo em tempo que a gente podia consumir produtos do Flamengo, que falam a verdade do Flamengo, para abrir nossa mente pro Flamengo, a gente fica dando trela pra esses caras. Então, nação, vamos mudar a chavinha, com um pouco da culpa também é nossa. A gente tá dando moral demais pra essa Leila Pereira, beleza? Bora mudar de assunto, eu vou falar da segunda sacanagem. É porque a CBF, olha isso, gente, olha que loucura, já se inscreveu? Escreve aí no canal e deixa o like pra gente. A CBF convocou José Boto para dar esclarecimentos lá no STJD, devido ele estar denegrindo a imagem do Campeonato Brasileiro, a lisura do Campeonato Brasileiro, com as falas dele, depois da derrota do Flamengo pro Bahia, já sabido da coisa horrível que o Ramon Abate-Abel tinha feito no clássico entre Palmeiras e São Paulo. Cara, se eu fosse... Gente, isso é surreal, isso é inacreditável. Isso beira o ditador, parece que a CBF é ditadora. E o Flamengo dá brecha, né, cara? O Flamengo, com a força que o Flamengo tem, cara, o Flamengo acaba até com a CBF, irmão. Torcedores do Grêmio, segunda-feira, foram pra porta da CBF. Imagina se fosse torcedores do Flamengo. Batendo lá na porta da CBF. Pelo menos uns 20 mil. Aí que ia denegrir o futebol brasileiro, sim, da nossa CBF. Então o torcedor brasileiro que faz, em vez de pinchar muro da Gávea, vamos lá pinchar a CBF. Ah, Flamundi, você é a favor de pichação? Não sou. Claro que não. Mas entre fazer na Gávea, faz da CBF, porque foram na Gávea depois da derrota pro Bahia. E o que aconteceu no jogo do Palmeiras e São Paulo? Chamar o José Boto por isso? Só porque ele, claro, tem os seus contatos lá na Europa. E só mostrou as provas. Então, já que chamaram ele, só fosse ele fazia a mesma coisa. Beleza, eu vou. Chegava com as provas aqui, ó. Eu mandei para meus amigos portugueses, meus amigos franceses, meus amigos espanhóis, esses lances, porque o mundo inteiro precisa ver. E tá aqui, ó. Vocês concordam? Se vocês concordarem, eu me retrato. O erro da entrada criminosa do Andrés Pereira. O pênalti, um dos pênaltis mais pênaltis que eu já vi em toda a minha vida de futebol. Chamar o José Boto por isso, para que intimidar o Flamengo. E detalhe, tá, nação? Ele pode ser suspenso por alguns jogos do Campeonato Brasileiro, ou ele pode ser suspenso de todo o Campeonato Brasileiro. A CBF ainda pode pedir a extensão para que possa valer também na Libertadores da América. Se isso acontecer, ele não pode ficar na área determinada para o elenco do Flamengo, ou seja, não pode estar no campo. E se a CBF quiser sacanear mais ainda, pode proibir ele de trabalhar, ou seja, de participar do dia a dia do Flamengo, de entrar até do ninho do urubu. Tudo isso por causa de quê? Por causa do Palmeiras e da dona Carminha. Por causa do Palmeiras e da dona Carminha.
Um absurdo o que estão fazendo, que é pra dar taça pro Palmeiras de uma vez. Cara, vou bater palmas pro meu amigo Eros Imperador. Alô, Eros Imperador da cidade de Marilândia, que deu uma moral aí, colocou o canal Flamute. Vai ter um encontro aí dos flamenguistas lá na cidade de Marilândia, meu amigo. E meu amigo Eros Imperador, que eu tenho um canal aqui no YouTube por causa dele. Por causa dele que eu tenho um canal aqui no YouTube. Ele foi lá e colocou o canal Flamute como um dos patrocinadores da Festa Linda, onde estará o Tetra, o Zinho, cara. Um beijo pro Zinho de antemão, cara. Eu sou fã. Ele sempre fala, Flamengo fica priorizando esse campeonato comprado. O Flamengo fica priorizando esse campeonato manchado. E não é de agora não, tá? Desde sempre ele fica falando, ó, tem erros. A favor do Palmeiras, a favor do Palmeiras, a favor do Palmeiras, a favor do Palmeiras, a favor do Palmeiras. Então, cara, o torcedor tá vendo. A maracutaia tá aí. E a gente fica como o quê? Sem fazer nada. Ainda dando audiência pra imprensa 011. Então, cara, o que a CBF tá fazendo é... Cara, entrega a taça pro Palmeiras. Fala, gente, esse ano a gente errou. Assume o erro. Fala, esse ano a gente errou. A gente vai dar a taça pro Palmeiras. Ano que vem a gente tenta consertar. Porque do jeito que tá numa bagunça, uma pilantragem, uma safadeza gritante esse campeonato brasileiro. Gritante esse campeonato brasileiro. A terceira palhaçada é a Conmebol chamar o Bruno Henrique pelo os gestos obscenos que ele fez lá depois no estádio do Estudiantes. Cara, assim, deixa eu pensar aqui. Bruno Henrique errou. Por quê? Cara, por mais que tenha tomado cuspe, por mais que tenham jogado mijo nele, por mais que tenham jogado isqueiro nele, lata de cerveja nele, copo de água nele, um monte de coisas nele, inclusive um isqueiro acertou a testa dele, ele não poderia ter feito isso. Só que eu não vejo a Conmebol chamar ninguém dos Estudiantes que jogaram num doping coletivo. Porque lá não tem uma empresa reguladora do exame antidoping. Não jogaram todo mundo doidão. Flamengo está afirmando. Você também desafirma? Você também desafirma. Não tem como desafirmar, ué. Não tem como desafirmar. Não tem como afirmar, mas também não tem como desafirmar. Então, cara, é surreal. Tem as imagens das pessoas jogando as coisas do Bruno Henrique. Chamaram esse torcedor? Acharam esse torcedor? Vão proibir esse jogador de ficar algum tempo sem entrar no estádio? Vão multar os Estudiantes por isso? Pelo rastro que estavam fazendo lá? Imitando macaco, um monte de gente estava lá. Vão! Não vão, cara. Não vão. Não irão. Não vai rolar. Mas o Bruno Henrique já... Não, tem que pegar o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique pode ser suspenso. Embora eu não acredite, até porque a Conmebol é mercenária. Mercenária, então você dá uma brecha pra eles que é multa. Vão multar o Bruno Henrique aí alguns mil. Porque tudo dela é dinheiro. Gira em torno de dinheiro. Ela pouco importa se o cara deu um soco na cara do outro, que nem no jogo do Palmeiras, o Gustavo Gomes sangrou. Sangrou. Gustavo Gomes sangrou o jogador do São Paulo. O STJD chamou? Chamou? Não. Cara, tá ficando chato o futebol. Eu tenho amigos que hoje em dia não torcem mais. É como se o cara usasse droga e o cara parou. Falou, pô, cara, não usa mais isso não, cara. Não usa mais futebol, não. O cara é livre. E eu, cara, eu sou apaixonado pelo futebol e eu tô pensando seriamente em tentar ficar livre. Porque esse tanto de bet aí que os outros colocam pra você perder seu dinheiro, que hoje em dia dá milhões, aí do nada um grande perde, um pequeno ganha, um negócio danado. Que já dá brecha
você desconfiar. Aí a arbitragem, que o cara ganha ali mixaria pra apitar, mas o cara tem carro que vale 5 vezes mais. Mora em locais que o dinheiro dele não é compatível. E a lisura fica onde? Então muitas das vezes a gente tá fazendo papel de bobo. Tá torcendo por aquilo, por uma mentira. Tá torcendo por uma mentira. Tá torcendo por algo que não existe. Uma farsa. Essa é a verdade. O que vocês acham? Comente aí, dá essa força pra gente, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Eu vou encerrar por aqui. Um beijo pra você, Deus te abençoa. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto na ação.